Meus irmãos, meus amigos, graças a Deus por mais uma oportunidade que o grande Deus nos concede. Convosco, seu irmão em Cristo, pastor Celso Chagas, para nós adorarmos a Deus, por intermédio da sua palavra, contemplarmos a sua grandeza, a sua soberania, pois sabemos que Ele foi, Ele é e Ele sempre será o Mestre, o nosso Senhor, Redentor e Rei. A Ele honras e glórias, louvor e adoração ao seu eterno nome, pois Ele é inigualável, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Glórias eternas ao seu nome glorioso. Grato a Deus, grato a você que está comigo nessa empreitada. Está inscrito no canal, que tem compartilhado, tem deixado aquele joinha, tem comentado. Deus te abençoe grandemente. Que os céus te recompensem, porque Deus, lá nos altos céus, contempla o proceder dos seus filhos aqui nesse planeta tão grande. Amém. Glórias a Jesus. A Bíblia Sagrada, no livro de Salmos, Salmos de número 93, diz a palavra do Senhor. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado, e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Deus, os rios levantam seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Glórias ao Mestre, ao nosso Senhor, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Olhando para a Bíblia Sagrada, para os versículos lidos, iniciei lendo o que nos diz: o Senhor reina. O Senhor reina definitivamente, ainda antes que o mundo existisse, ainda antes que as águas dos rios, dos mares, do subsolo, onde quer que seja, ainda antes que tudo existisse, nos céus há um Deus eternal, que domina sobre tudo, que é criador de todas as coisas e que por ninguém foi criado. Por mais que o homem tente explicar começo ou fim, tentar negar a sua soberania, tentar dizer não creio, não consigo entender, isso não é problema dele, isso é problema seu. Ele é Deus e Ele reina, louvado seja o seu nome. E sendo rei, inigualável da forma que é, justo como ninguém jamais foi, em um trono de glória, aonde o homem, por mais pomposo que seja, não vai chegar nem perto, que tem em mãos um cetro de equidade, de justiça igual para com todos. E então questionam a dizer se ele é justo, se ele é équio. Por que razão então tanta injustiça na terra? Por que tanta depravação? Por que tanta fome, tanta humilhação, tantas guerras, tantos dissabores? Isso não é problema dele. O homem escolheu este caminho
E a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte, e até no riso terá dor no coração, e o fim da alegria é tristeza. Se o homem escolheu maus caminhos, ele não poderá se culpar de Deus. Deus é Rei eternal e está pronto para ouvir aquele que tomar um posicionamento, que então se arrepender dos seus atos e dobrar-se perante ele e reconhecê-lo como majestade eternal, colocá-lo acima de tudo, dizer: Deus, mesmo que eu tenha alta posição, eu reconheço tua soberania, que tu és Rei eterno, que és soberano e que és muito maior que eu dependo de ti. E é nessa hora que Deus moverá e se inclinará a ouvir a oração de quem clama por ele. Não importa se professas uma religião ou não, importa que foi quebrantado e chegou então perante o Senhor para reconhecer que Ele é Deus acima de todas as coisas. O salmista escrever, diz assim: o Senhor reina e está vestido de majestade. Suas vestes reais, a qualquer instante, a qualquer momento, e sempre pronto, apto para reinar, para ensinar, para corrigir e para fazer cumprir as suas leis. Além de estar vestido de majestade, está revestido de fortaleza. Quantos reis desde o início do mundo que orgulharam-se por estarem em uma posição privilegiada, por terem servos, escravos, súditos, soldados, generais que mantinham seu reinado. E gloriavam-se a dizer: eu tenho meu trono, sou estrategista político. Reis que se levantaram, quem eu não destruí pela espada, eu uni em torno de mim. Montei um governo de coalizão. Sou invencível, sou imparável, sou grande, sou soberano. Mas eles já partiram, seu reinado, muitas das vezes, pereceu e já não é mais nada. Quantos que criaram leis e afirmando estas leis que sancionei, elas são irrevogáveis, elas são imutáveis, tipo a lei dos medos e dos persas, que não se podia revogar. E então tinha uma certeza: se o rei assinou, se o rei sancionou, se ele fez valer, ninguém faz voltar atrás, porque ele é rei. Absolutamente rei, está no trono para reinar. A Bíblia Sagrada afirma que certa vez no reino da Pérsia, quando os inimigos levantaram-se contra o povo judeu, a rainha Ester, que até então estava calada, ela era judia e tinha casado-se com o rei Assuero. Estando ela afastada por determinação, de alguns dias não podia se aproximar do rei. Mas a insistência de Mardoqueu, que era seu tio, o desespero dos judeus, o medo da morte, e ao saber que tinha uma lei sancionada contra eles, que os destruiria, o decreto real que Amã tinha conseguido, Amã que era primeiro-ministro do rei, e o rei nem sequer consultou, tão somente acreditou naquele que era o seu ministro e então deu validade à lei. Todos os judeus seriam mortos, todos seriam despedaçados, mas a insistência de Mardoqueu levar a mensagem à rainha Ester. E ela tinha ciência que essas leis dos medos e dos persas não se revogavam, eram irrevogáveis. Mas ela diz: no céu tem um rei que é soberano, é superior ao rei Assuero e aos demais reis que reinam nessa terra. Ela então tomou um posicionamento diante do Senhor e diante do povo judeu.
Este era de jejuar e orar por 3 dias e 3 noites, sem pão, sem água, abstinência total. Foi para a oração, para o jejum, para a declaração de guerra. Senhor, tu és rei. Há um decreto real assinado. Nós não temos como escapar. Em nós não há forças, não há possibilidade. O rei assinou. Os inimigos estão aí se exaltando, acreditando que eles nos matarão. Ó Senhor, a causa está na tua mão. E ao 3º dia eu quero resposta. E a Bíblia Sagrada nos afirma que mesmo ela, estando proibida de ir à presença do rei, no 3º dia ela tomou o posicionamento real. Vestindo suas vestes reais, ela disse: eu vou à presença do rei. Se morrer, morrer, mas vou lutar acreditando na soberania de um Deus que está nos céus. E ela, ao chegar perante o rei, ao invés de se irar, de dizer: olha, tu mesmo sendo rainha, não tens o poder de estar na minha presença nesse momento, o rei estendeu para ela o cetro do reinado e faz a ela a pergunta: qual é a tua petição, ó rainha Esther? Até a metade do reino tu tens o direito de possuir. Ela o convida para um banquete e todo cristão conhece a história. E ela então venceu os inimigos, destruiu então aquele antagonista do inferno que estava a preparar o mal contra o povo de Deus. A lei dos persas, a lei dos medos e dos persas foi revogada, porque houve orações, jejum, dedicação e clamor perante o Deus eternal, que reina sobre todos os reinos. Este sim é Rei dos reis, e a ele toda a honra e toda a glória. No Salmo lido nós lemos dizendo: o Senhor reina, está vestido de majestade e revestido de fortaleza. Ele tem vestes reais e todo o poder, toda a fortaleza emana dele. Salmo 62, versículo 11 nos diz: uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvi, que o poder pertence a ele. Aleluia! Pois o homem, quando está no trono, no seu apogeu de glória, ele acha que aqueles momentos não passarão. Nesta vida tudo passa, só prevalece, só permanece a palavra de Deus, porque Deus é rei eternamente. Podemos olhar o rei Nabucodonosor, quando este reinando em Babilônia, e Deus o havia dado a ele uma permissão para reinar em todo o planeta Terra. Reis que se levantassem contra ele eram dominados pela espada, ou fazia aliança ou morria. E ele então cresceu muito, exaltou muito o seu reinado. A capital babilônica, que ele mandou construir muralhas com mais de 100 metros de altura, onde poderia correr seus carros de guerra sobre o muro. O templo destinado a Bel, o zigurate que ele havia feito, com mais de 200 metros de altura. Os reis que o antecederam não tiveram cacife para isso, mas ele teve. E essa glória subiu para a cabeça do rei. E ele começou a se exaltar e a dizer: esta Babilônia eu edifiquei para a minha glória. Eu sou rei grande, eu sou glorioso, eu fiz e faço, eu pude fazer, eu posso fazer e poderei, porque eu sou o inigualável, o irredutível, o imutável, o grande, o soberano, o Nabucodonosor, o rei dos reis. E a Bíblia Sagrada nos afirma que, ainda estando ele a discursar, estando ele a enaltecer o seu próprio nome, caiu do céu uma voz que diz: passou de ti o reinado, tu vais ser tirado dentre os homens e vai passar 7 anos no meio dos animais.
para que tu aprendas que o céu reina. E ele teve que deixar o trono. E ele cresceu pelos e as unhas e foi morar no meio dos jumentos. E foi viver uma vida pior que a de um jumento. O jumento já tinha nascido para aquilo. E ele teve que se adaptar àquele padrão infernal que ele tinha que viver agora, para ser educado, para aprender que o céu reina. Passados-se 7 anos, Deus cumpriu a sua promessa, porque Ele é Deus de palavra fiel. Nabucodonosor levanta os olhos aos céus, livro de Daniel, capítulo 5, e exalta ao Senhor, e glorifica o Senhor, dizendo: Senhor, reinei na grande Babilônia, exaltei-me por tudo isto, mas tu é Deus que podes humilhar aquele que vive na soberba. Voltou para o rei o seu entendimento. Veio os seus capitães e os levaram de volta ao trono, e Deus lhe restabeleceu o reinado, para que ele entendesse e compreendesse que o céu reina. Quantos homens, quantos empresários de sucesso que têm oprimido e têm pisoteado sobre seus colaboradores. Quantos políticos de alto escalão, juízes e quem tem o poder de decisão, deitando e rolando principalmente na nação brasileira e gritando: eu fiz e eu faço, porque me foi dado um poder, eu tenho poder. O poder absoluto está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E Ele pode desabsolutizar, desestabilizar também o reinado daquele que não lhe tributou a honra e a glória. Mas eu sou legitimamente colocado para reinar, para exercer tal função. Ah, é? Ser legítimo? Deus pode lhe deslegitimizar. Faraó também era legítimo, mas quando levantou as patas e as garras contra o povo de Deus, ele tombou por terra, o seu exército pereceu, o seu reino foi à ruína, e o nome do Deus Todo-Poderoso foi glorificado, porque Deus não depende do homem para exercer o seu reinado. Ele é Deus, que o homem queira ou não queira. Ele reina, ele está vestido de majestade e revestido de fortaleza, que você queira ou não queira. Glórias seja dada ao seu eterno nome. Se nós temos a certeza que há um Deus nos céus, aprendemos a confiar mais nele. Povo de Deus, de um modo geral, vamos parar com esse negócio de você temer a Deus e na igreja bonito, perfumado, adorar, cantar aqueles hinos, louvar a Deus e e depois volta para casa para murmurar, para achar o que vai acontecer. Vamos depositar em Deus a nossa fé, a nossa confiança, e vamos tornar o nosso Brasil a nação mais poderosa do mundo, porque nós temos um Deus nos céus. Que tenhamos fantoche na presidência da República, que temos fantoche da Câmara, do Senado, onde quer que seja, que as faculdades tenham sido invadidas pelo comunismo gramicista, que as igrejas também estão cheias do gramicismo, que os demônios estão atuando em todas as escaladas da sociedade. Mas há um Deus nos céus, esperando para ser invocado, esperando para ser clamado, esperando para nós mostrarmos ao mundo um poder que por nós tem que ser exercido, que por Deus já foi outorgado. Tomemos posse daquilo que o Senhor nos outorgou, daquilo que o Senhor nos concedeu por lei e por direito.
Porque lá no céu está um Deus ao qual nós temos que estar concatenado no seu trono, estribado nas suas palavras, e temos a certeza que ele está pronto para ouvir o clamor dos seus fiéis. Jeremias 33:3, ele diz: clama a mim que eu responder-te-ei, eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. O Senhor reina, e a ele toda a honra, toda a glória. Exaltemos ao seu santo nome. Moças bonitas que nós temos visto, mas de pouco conhecimento ou até nenhum conhecimento, e é evangélica e é crente. Minha irmã, Deus te deu beleza, inteligência também para ser usada. Busque a Deus. Ó rapaz de boa aparência, Deus está no controle para levantar uma geração poderosa. Você chegar na faculdade e poder reunir pessoas para ouvir o Evangelho de Cristo, por teu intermédio. Mas para isso é preciso levantar teu pai e tua mãe também, teu pastor, tua igreja. Nós precisamos nos levantar como povo forte, rechaçarmos as ciladas dos demônios, ensinarmos às nossas crianças o temor do Senhor, a grandeza soberana do Senhor, aos velhinhos, até mesmo velhinho. E a Bíblia diz, mesmo velhinho, Salmo 92, sendo justo, ainda dá fruto. Vamos ler? Salmo 92:12-13. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto e Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Mesmo velhinho na bengala irá anunciar a grandeza de Deus. Desde aquele que está no colo das mães até o velhinho, ancião, anciã, estará pronto, apto para mostrar a grandeza de Deus. Para isso é necessário nós termos conhecimento, dedicação na palavra, conhecimento verdadeiro, irmão. Não é evangelho desse que está muitas das vezes se pregando. Ah, irmão, que às vezes se esqueceram dos fundamentos da palavra. Oséias diz, o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Oséias 6:3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Se faz necessário levantar a geração forte, geração de conhecimento, geração que domine, que não tenha medo de demônio, mas que diga, diabo, sai do nome de Jesus. Que temos o poder para curar os enfermos, e não é somente fazer barulho, irmãos. Não. Esse meu jeito de falar é esse mesmo. Às vezes eu sou bastante sossegado, mas às vezes eu me empolgo um pouco mais. Mas uma coisa eu carrego comigo, sinceridade, viu? Quem me conhece sabe disso. E você, o dia que Deus permitiu, você me conhecerá também. Certo? Mas há um Deus no céu que conhece a todos nós. Com sinceridade, nós podemos anunciar ao mundo perdido a grandeza de Deus. Um evangelho puro. Não é somente o evangelho de estar aqui, me dê dinheiro, peço dinheiro, peço... É evangelho puro. Evangelho de transformação. Evangelho que pega o homem possesso de demônio e faz dele nova criatura. E muda ele por dentro, por fora. Faz uma transformação total e completa. Transforma o homem pecador em um arauto de Deus. Isso é evangelho. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. E te lembras, o nosso Deus, Ele reina. Ele é o nosso rei. E nós somos súditos do seu reinado. Servo do nosso Senhor. E nós temos uma missão. Brilharmos nessa terra, pregarmos o seu evangelho, exaltarmos o seu nome. E fazermos com que esse Brasil enxergue a luz de Deus. Não espera que quem está nos seus tronos vai trazer esse avivamento, porque não vai não. Eu sei que há homens sinceros, mesmo ocupando posições eclesiásticas elevadas, são sinceros, mas são poucos. E muitos nunca foram sinceros na vida. Eu não sei nem o que eles estão fazendo lá, qual foi o meio que ele usou para chegar ali. Mas uma coisa eu sei,
Deus conhece os corações. E você pode questionar, eu também já questionei muito isso. Por que Deus não os pune? Por que não os crucifica? Se o justo, passa por um momento difícil. A Bíblia diz que Deus sabe punir nessa terra o justo. Bate nos seus filhos ao qual ama. Ao injusto, Deus sabe reservar para o dia de juízo. Amém? Glória a Jesus, seja justo. Procure praticar a justiça de Deus para nós levarmos o Brasil para o Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Ora comigo ao Senhor. Todo dia eu insisto diante de Deus. Deus manda um grande avivamento para a nação brasileira. E Deus mandará. Porque eu sei que eu e muitos outros estamos a clamar. E nós veremos o mover de Deus sobre esse chão, fazendo maravilhas. Deus operará. Mudanças gloriosas na política, na igreja, nas escolas, nas universidades, não importa onde. Nas famílias. Deus mudará os rumos dessa nação. O Brasil é do Senhor Jesus. Faça a sua parte. Ajuda a tocar fogo na seara dos filisteus. Vamos à luta e Deus honrará, porque Ele é fiel. Ora comigo. Querido Deus e Pai, no adorado nome de Jesus, sendo ministro do Teu Evangelho, preguei a Tua palavra e disse, Tu és Deus, Tu és Rei acima de tudo. Te agradeço, glorifico e exalto, certo da vitória. Apresento, Senhor, a Ti a nação brasileira. Essa nação gloriosa, grandiosa, maravilhosa. Terra boa, terras férteis, terra, Senhor, que só Tu para estender a mão e dar um direito de um povo viver num país desse. Aonde não temos vulcão, maremotos, meu Pai, é um paraíso. Mas a cabeça do povo, a mentalidade do povo vai ter que aprender a dobrar-se diante do Teu altar. Não é para programas imorais de televisão, não é para apologias do inferno, mas sim para se curvar diante da Tua palavra e do conhecimento, Pai. Pai, para isso nós precisamos de muitos líderes. Líderes de peso, de responsabilidade, para anunciar ao mundo a Tua grandeza. Preparar, Senhor, aqueles que não estão preparados para aprender a Tua palavra e pregar esse evangelho puro. Mostrar para o mundo perdido, para esse Brasil, que Tu é Deus. Senhor, derrama o avivamento do céu. O Teu Espírito Santo, os Teus dons celestiais, para que todos nós possamos viver grandes e maravilhosos momentos para a glória e louvor do Teu nome. Visita, Senhor, os enfermos curando, levando a graça, a vitória, a solução dos problemas nos lares e, enfim, a Tua bênção esteja sobre o Teu povo. Nós Te glorificamos, certo da vitória, porque Tu ouves a oração daqueles que fazem a Ti com sinceridade. Amém. Glória a Jesus. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.